Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Glórias ao nosso eterno Criador. Meus queridos, vamos voltar ao assunto sobre essa grande repercussão que está tendo, né? Esse louvor, esse hino que a nossa irmã, a cantora Aimee, né, colocou aí. Muitos têm se manifestado contra, outros têm se levantado a favor. Os que têm se levantado a favor é porque não tem culpa, não deve nada no cartório. Estão fazendo realmente aquilo que Jesus ensinou: de graça receber e de graça dar. Agora existe o outro lado em que muita gente, não é? Muita gente conhecida no mundo gospel, muita gente conhecida no meio religioso, no meio evangélico, não é? E realmente está dando o que falar. Mas é bom que isso aconteça. É bom que isso aconteça porque, na verdade, essas pessoas estão se mostrando quem realmente são. Neste vídeo eu quero falar para você, eu quero mostrar para você, na verdade, na Bíblia, o porquê que essas pessoas estão se manifestando contra a letra dessa música. Primeiro, eu quero dar aqui algumas características dos fariseus. O nome da música é Evangelho dos Fariseus. Primeira característica dos fariseus: eles buscavam, eles adoravam ser honrados. Então, quando você está vendo esse povo lutando contra a letra dessa música, é porque está tirando a honra deles. Mas que honra? A honra que eles gostam de tomar os primeiros lugares, eles gostam de ser visto pelo povo, gosta de tirar dinheiro do povo, gostam de que as pessoas olham para eles e começam a endeusar eles e chamar eles de ungido. Jesus ele condenou os fariseus pelo interesse deles em impressionar os outros. O que diz Mateus capítulo 23 e o versículo 5 ao 12? Você vai encontrar também Marcos capítulo 12, 38 ao 40. Do mesmo jeito que está em Lucas 16, 15 e também 20, 46 ao 47. Então, os fariseus, eles tinham aperfeiçoado diversas técnicas de chamar a atenção. Então, como usar roupas especiais para fazê-los parecer mais religiosos, orar e jejuar de modos muito visíveis, Mateus 6, 1 ao 18, e disputar pelas posições mais elevadas, tanto na sinagoga como no mercado. Então eles insistiam em que outros lhe dessem títulos especiais de respeito quando os saudassem, porque eles queriam ser notados e admirados. A segunda coisa, os fariseus, eles amavam o dinheiro. Os fariseus, eles eram cobiçosos. Jesus os acusou de roubalheira e de devorar as casas das viúvas. É difícil saber exatamente como que eles devoravam as casas das viúvas, talvez persuadindo as viúvas, não é, a fazer grandes doações. Então, meus queridos, certamente pessoas de má fé no meio religioso hoje em dia têm explorado os pobres, explorado os velhos, forçando essas pessoas a fazer doações além das suas condições. Então, alguns, não é, até
ridicularizam as doações pequenas, do jeito que faz o sistema hoje, querido. Não tem nada diferente daquilo que era há 2000 anos atrás para aquilo que é hoje. Então, os fariseus, além deles buscavam ser honrados, eles amavam o dinheiro e viviam hipocritamente. Os fariseus, eles eram falsos, pretendendo ser algo que não era. Do mesmo jeito que hoje. Às vezes você olha para um pastor, para um líder religioso, e eles querem que você pense que eles têm a primazia da salvação. É eles que é a ponte entre você e Deus, né? Eles querem que você enxergue eles como os bambambam da história. Então eles limpavam, né, minuciosamente o exterior, a parte que as pessoas podiam ver, mas negligenciavam a justiça interior. É o que está em Mateus capítulo 23, do versículo 23 ao 33. Eles invertiam o que era racional. Uma vez que o pecado começava no coração, a operação da limpeza tem que começar do mesmo jeito lá também. Então os fariseus eram tão terríveis que eles faziam o quê? Eles ensinavam ao povo que eles é que podiam mostrar o reino de Deus para as pessoas. Então, Jesus, ele comparou a maneira farisaica com alguém que limpasse cuidadosamente o exterior de uma taça ou um prato, mas deixasse comida apodrecendo por dentro, sem se importar com isso. Às vezes, meus queridos, quando você olha, tem pessoas, eu não vou generalizar não, mas tem pessoas que às vezes você vê na rua, no templo, está limpinha, um vestidão ou um belo terno, não é? Um belo sapato, uma bela gravata. Às vezes tem ali pessoas bem vestidas, né? Lá no templo, bons carros, gente até que avião tem, né? Aquelas bolsas importadas, né? Que aquelas senhoras, os senhores gostam de usar. Aí quando você vai na casa, às vezes a casa está toda suja, panela, os copos, canecos, a pia, só a misericórdia de Deus. Ou seja, sabe o que é isso aí? Isso aí é atitude farisaica. Ou seja, aquilo ali é uma característica do fariseu. Né? Você olha assim, a pessoa está bem vestida, a roupa limpinha, perfume, que só a misericórdia de Deus, caríssimo. Aí quando você chega em casa, tudo de perna para cima, tudo sujo, mosca voando, né? A casa está só a misericórdia de Deus. Aí é isso que Jesus mostrou para eles. Eles queriam mostrar que estavam limpos, né, por fora, mas quando na verdade por dentro estava todo sujo. Então a primeira preocupação é com a limpeza interior. A primeira preocupação deveria ser, mas não era assim que os fariseus ensinavam. Os hipócritas religiosos dos nossos dias, ele cumpre seus deveres religiosos externos perfeitamente, mas permite, né, que coisas erradas, como o orgulho, como a inveja, como o ódio, floresça por dentro dessas pessoas. É o que está acontecendo hoje com o hino dessa menina. Quantos fariseus aí que estão protestando, que estão zombando, que estão, né, criticando a letra. Mas sabe por quê? Porque eles estão criticando? Porque eles mesmos são os primeiros, não é, a fazer esse tipo de coisa. Essa hipocrisia, por isso são chamados de hipócritas, que Jesus ensinou. Então os fariseus demonstravam hipocrisia de um segundo modo. O que eles faziam?
Eles desequilibravam-se, dando dízimo de cada pequena erva, enquanto ignoravam totalmente os princípios mais importantes da vida espiritual. Jesus, ele comparou, não é, com alguém que se certificasse de ter coado, né, cada mosquito de sua bebida, após, porém, engolisse um camelo inteiro. O que isso significa? Ou o que isso significou? Vamos aqui. Esse pessoal, nessa condição que Jesus colocou eles, ele não estava criticando a insistência farisaica por um dízimo rigoroso, mas estava dizendo que a ênfase precisava ser posta na fidelidade, no amor e na justiça. Infelizmente, os escrúpulos dos fariseus em atender, não é, as minúcias deixavam que eles se sentissem justificados por negligenciar princípios elementares da lei. Do mesmo modo, muitas igrejas em nossos dias ou de nossos dias, não é, ressaltam pontos relativamente menores à custa da negligência completa dos assuntos de maior peso, quando elas têm maior interesse pelo exato cumprimento do cabelo de uma mulher ou pelo uso da gravata pelo homem, interessa-lhes menos a honestidade, a pureza moral e o amor a Deus. Então, estão seguindo perfeitamente o caminho dos fariseus. Infelizmente, é assim que acontece. Outra coisa, esses fariseus, eles eram cegos. Eles rejeitavam o propósito de Deus. Quando você olha Mateus capítulo 13, o verso 13 ao 15, você observa que, apesar de examinarem as Escrituras diligentemente, os fariseus deixavam de ver o que elas estavam indicando. Quando você olha João 5,39, Jesus falou: vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que nela vocês têm a vida eterna, não é? Então Jesus diz: sua pesquisa exaustivas e horas de incansável de estudo não produziam para eles discernimento da verdadeira mensagem bíblica. Foi Jesus que disse isso. Então vocês examinam as Escrituras, que era a Torá, a lei. Vocês examinam as Escrituras porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. É isso que Jesus falou. Então o que causava a cegueira deles? Eram preconceituosos, permitindo que seus desejos velassem o que a Escritura ensinava. Seu orgulho, o orgulho deles, impedia-os de se humilharem o suficiente para permitir que o Senhor abrisse os seus olhos. Do jeito que está em João, capítulo 7, 45 ao 52. Também no capítulo 9, versículo 24 ao 34. Eles deturpavam as palavras que Jesus dizia e negavam os seus milagres. Eles corriam ou eles recorriam, não é, à desonestidade absoluta, do jeito que está em Mateus 28, 11 ao 15. Então a questão penetrante é: somos cegos, não é? Será que somos cegos também? A questão penetrante é: somos cegos também? Ler a Bíblia, meus queridos, não nos imuniza. Somente um coração terno e um amor pelo Senhor nos capacita a entender as Escrituras que nós lemos. Então, quando esses fariseus, esses hipócritas, rejeitavam o propósito de Deus, então está escrito que todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João, porque era o batismo dos judeus na época, né? Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo batizado por ele. Lucas capítulo 7,
29 ao 30. Aqui, meu querido, eu deixei algumas características para você entender o porquê que esse povo está menosprezando tanto a letra dessa música dessa menina. Então aqui eu tracei alguma coisa para que você pudesse começar a entender como que funciona essa coisa. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe você cada dia mais e que tudo seja para a honra e glória do nosso Criador. Tá bom? Deus abençoe sempre e ficamos com Deus. Amém.